E se as refeições curativas mais poderosas do planeta não tivessem sido inventadas em uma cozinha com estrela Michelin ou em um laboratório de nutrição moderno, mas sim consumidas há milhares de anos pelas pessoas mais saudáveis que já viveram? A maioria das pessoas não faz ideia de que, enquanto rolamos a tela por aplicativos de receitas e pedimos kits de refeição, a Bíblia já prescrevia refeições completas, combinações específicas de alimentos que a ciência agora prova serem capazes de combater doenças, reconstruir o intestino, reduzir drasticamente a inflamação e transformar a sua saúde a nível celular. Estes não são apenas alimentos simbólicos em um banquete religioso. São sistemas de cura completos e validados clinicamente em uma tigela. E hoje, vou lhe mostrar 20 deles que mudarão completamente a forma como você cozinha, come e se cura para sempre. Fique por aqui, porque a refeição 13 desta lista combina dois ingredientes tão potentes que imunologistas modernos começaram a estudar a sua sinergia especificamente. E a refeição 20, a última, foi na verdade ordenada por Deus em Deuteronômio. 7 alimentos sagrados, uma tigela. E os nutricionistas de hoje a chamam de uma das refeições anti-envelhecimento mais completas já montadas. Se você quer sabedoria antiga apoiada pela ciência moderna, entregue a você toda semana, inscreva-se agora mesmo e ative o sininho, porque você não vai querer perder o que está por vir. Muito bem, vamos comer. Aqui estão 20 refeições bíblicas que vão curar você, classificadas de extraordinárias a absolutamente transformadoras. Ensopado de lentilhas com ervas. Vamos começar com a refeição mais famosa de todas as escrituras, aquela que custou a um homem todo o seu direito de primogenitura. Gênesis 25. Esaú chega do campo exausto, faminto, e Jacó tem uma panela de ensopado de lentilhas vermelhas no fogo. Esaú diz: "Dê-me um pouco dessa coisa vermelha. Estou morrendo." E Jacó diz: "Venda-me primeiro o seu direito de primogenitura." Durante séculos, as pessoas leram essa história e pensaram: que tipo de tolo troca a sua herança por sopa? Mas eis o que essas pessoas não sabiam. As lentilhas não eram comida de camponeses no mundo antigo. Eram moeda de sobrevivência, densas, ricas em calorias, estáveis nas prateleiras por anos quando secas e nutricionalmente extraordinárias, de maneiras que a ciência moderna só agora está mapeando totalmente. Uma xícara de lentilhas cozidas fornece 18 gramas de proteína vegetal, juntamente com ferro, folato, zinco, magnésio e potássio em concentrações que fariam a maioria dos suplementos de proteína modernos corar de vergonha. E a forma como esse ensopado teria sido preparado importa enormemente. Embebido durante a noite, cozido lentamente com cominho, coentro e ervas aromáticas, finalizado com azeite de oliva. Essa preparação não é apenas tradição. Deixar as lentilhas de molho quebra antinutrientes como o ácido fítico, que bloqueiam a absorção de minerais. As ervas adicionadas não eram apenas para dar sabor. O cominho estimula as enzimas digestivas. O coentro reduz os espasmos intestinais. O azeite de oliva torna os nutrientes lipossolúveis biodisponíveis. As lentilhas têm um índice glicêmico notavelmente baixo, apesar do seu teor de carboidratos, o que significa que fornecem energia sustentada sem quedas bruscas de açúcar no sangue. Estudos mostram consistentemente que comunidades ao redor do mundo que comem leguminosas diariamente vivem mais e envelhecem melhor do que aquelas que não o fazem. Esaú não foi tolo, ele estava exausto, e ele sabia exatamente o que aquele ensopado continha. A verdadeira pergunta é: por que você não o come toda semana? Pão de cevada com azeite de oliva. No capítulo 6 de João, Jesus alimenta 5.000 pessoas. E de que eram feitos os pães? Não de trigo, mas de cevada, o grão das pessoas comuns, o grão dos soldados, peregrinos e trabalhadores. E acontece que as pessoas do mundo bíblico estavam fazendo algo extraordinário sem conhecer a ciência por trás disso. A cevada contém a maior concentração de beta-glucana de qualquer grão na Terra. A beta-glucana é um tipo de fibra solúvel tão amplamente comprovada por reduzir o colesterol e estabilizar o açúcar no sangue, que a FDA permite que os fabricantes de alimentos
Coloquem uma alegação de saúde do coração em produtos que a contêm. Ela forma um gel no trato digestivo que retarda a absorção de glicose, alimenta bactérias intestinais benéficas e reduz o colesterol LDL de forma mais eficaz do que a aveia. Já é considerado um dos grãos mais saudáveis do planeta. Mas a preparação é o que eleva isso de bom a medicinal. Pão de cevada feito de grãos integrais moídos em pedra, com azeite de oliva generoso derramado por cima ou assado junto. Essa combinação fornece a fibra beta-glucana, ao lado do oleocantal, o polifenol do azeite de oliva extra virgem, que funciona de forma quase idêntica ao ibuprofeno, como anti-inflamatório. Esta não era uma comida chique. Este era o pão de cada dia de pescadores, fazendeiros e profetas. E acontece que o pão de cada dia deles estava fazendo mais pela sua saúde cardiovascular e metabólica do que a maioria das dietas modernas chega perto de igualar. Denso, simples, antigo e apoiado por 100 ensaios clínicos que eles nunca precisaram realizar, porque os resultados estavam escritos no tempo em que as pessoas viviam. Peixe grelhado com ervas. João 21. Após a ressurreição, Jesus está de pé na margem. Os discípulos pescaram a noite toda e não pegaram nada. Ele lhes diz para lançarem as redes do outro lado. Eles puxam 153 peixes, e quando chegam à margem, já há peixe em um fogo de carvão. Jesus está preparando o café da manhã. Esta é uma das cenas mais íntimas de todas as Escrituras e é construída em torno de uma refeição de peixe grelhado. Os peixes do Mar da Galileia, tilápia, sardinha e a família de espécies que os habitantes locais chamavam de musht, estão entre as fontes mais ricas de ácidos graxos, ômega 3 do planeta. EPA e DHA, gorduras essenciais que o corpo humano absolutamente não consegue fabricar por conta própria. Elas devem vir da alimentação. O DHA compõe uma porção significativa de cada membrana celular do cérebro. O EPA tem poderosos efeitos anti-inflamatórios, desde o tecido cardiovascular até o revestimento das articulações e o próprio cérebro. A pesquisa sobre o ômega 3 é uma das mais fortes e consistentes em toda a ciência nutricional. O consumo regular de peixes gordurosos está ligado a taxas drasticamente menores de doenças cardíacas, depressão, declínio cognitivo e mortalidade por todas as causas. E observe como o peixe foi cozido. Grelhado no carvão, sem massa, sem fritura em óleo de sementes, sem processamento que destrua o conteúdo de ômega 3. O calor direto e simples preserva a integridade nutricional por completo. Os discípulos comiam essa refeição várias vezes por semana, porque era o que eles tinham. O que eles não sabiam, o que eles não precisavam saber, era que o seu simples café da manhã na praia era uma das refeições mais protetoras do cérebro e de suporte ao coração que um ser humano pode comer. Iogurte de leite de cabra com mel. Uma terra que mana leite e mel. Essa frase aparece em Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué e Jeremias. Não foi um acidente poético. Foi uma promessa nutricional. Mas aqui está o detalhe que muda tudo. O leite não era leite de vaca pasteurizado, homogeneizado e fortificado com vitamina D. Era leite de cabra, um alimento fundamentalmente diferente com o qual o intestino humano lida de uma maneira fundamentalmente diferente. O leite de cabra tem glóbulos de gordura menores e uma estrutura proteica diferente. Sua proteína primária é a caseína A2, em vez da caseína A1, presente na maioria dos laticínios comerciais, que muitos pesquisadores acreditam ser significativamente mais bem tolerada. Estudos mostram que o leite de cabra produz menos resposta inflamatória no revestimento intestinal e é mais fácil de digerir para pessoas que têm dificuldades com laticínios convencionais. Agora, fermente isso em iogurte da maneira que as pessoas em todo o antigo Oriente Médio faziam há milhares de anos, e você o transforma em um alimento vivo, repleto de cepas de lactobacillus e bifidobacterium. Bactérias benéficas que colonizam o intestino, treinam o sistema imunológico e produzem ácidos graxos de cadeia curta que reduzem a inflamação intestinal. Em seguida, misture mel cru não filtrado,
Não o xarope transparente e estável na prateleira em um urso de plástico, mas mel de verdade colhido diretamente, não aquecido, contendo enzimas, proteína defensina 1 e compostos liberadores de peróxido de hidrogênio, que o tornam um antimicrobiano de grau clínico. Essa combinação, leite de cabra fermentado rico em probióticos e mel cru, é um protocolo completo de saúde intestinal em uma tigela. Era o café da manhã da Terra Prometida. Pode ser o café da manhã que o seu intestino estava esperando. Figos e farinha de amêndoas. Aqui está um detalhe que a maioria das pessoas deixa passar completamente. Quando o rei Ezequias estava morrendo de uma infecção grave, a Bíblia a descreve como uma úlcera, provavelmente uma úlcera de pele profunda ou abscesso. O profeta Isaías não apenas orou, ele ordenou que um emplastro de figos fosse pressionado diretamente sobre a ferida. Segunda Reis 20. E Ezequias se recuperou. A ciência moderna acabou alcançando a prescrição de Isaías. Os figos contêm ficina, uma enzima proteolítica que decompõe o tecido morto e promove a cicatrização de feridas. Eles contêm psoraleno e benzaldeído, com propriedades antimicrobianas documentadas. O látex de figo fresco demonstrou em estudos inibir o crescimento bacteriano. Mas comidos como refeição, os figos são uma das frutas mais densas em minerais disponíveis. Ricos em fibra solúvel, especificamente pectina, que alimenta bactérias intestinais benéficas. Ricos em magnésio, potássio, cálcio e vitaminas do complexo B em concentrações que os tornavam um multivitamínico funcional em um mundo sem suplementos. Combine-os com farinha de amêndoas, amêndoas moídas, e você terá algo extraordinário. As amêndoas fornecem vitamina E na forma de alfa-tocoferol, o antioxidante lipossolúvel que protege as membranas celulares dos danos oxidativos. Elas fornecem magnésio, gorduras monoinsaturadas, proteínas e fibras prebióticas. Ensaios clínicos mostram que o consumo regular de amêndoas reduz o colesterol LDL, diminui os picos de açúcar no sangue após as refeições e melhora a diversidade do microbioma intestinal. A arquitetura sagrada do tabernáculo apresentava flores de amendoeira na menorá. A vara de Arão brotou com amêndoas. O mundo antigo construiu coisas sagradas em torno dessa noz, porque eles entendiam, sem a linguagem da bioquímica, que ela representava algo que dava vida. Figos e amêndoas juntos, simples, antigo e um dos lanches nutricionalmente mais completos já montados. Ensopado de cordeiro com alho e cebola. O cordeiro é o animal cerimonialmente mais significativo de todas as escrituras. O cordeiro da Páscoa, o carneiro de Abraão, o cordeiro de Deus. A sua presença nas antigas mesas israelitas não era apenas cultural. Era nutricional e medicinal de maneiras que as pessoas que o comiam entendiam intuitivamente. O cordeiro é excepcionalmente rico em vitaminas do complexo B, particularmente B12, que apoia a função neurológica e a formação de glóbulos vermelhos. Ele fornece zinco altamente biodisponível, mais biodisponível do que fontes vegetais, o que é essencial para a função imunológica, cicatrização de feridas e reações enzimáticas em todo o corpo. O seu ferro é o ferro M, absorvido a taxas 3 vezes maiores do que o ferro de origem vegetal. Mas o alho e a cebola neste ensopado são onde vive a verdadeira medicina. O alho contém alicina, criada no momento em que você esmaga ou pica o dente. A alicina é um antimicrobiano de amplo espectro ativo contra bactérias, vírus, fungos e parasitas. Ensaios clínicos confirmam que o consumo regular de alho reduz a frequência e a gravidade de resfriados e gripes, reduz a pressão arterial e o colesterol LDL, e tem efeitos hepatoprotetores documentados. As cebolas, listadas ao lado do alho em Números 11, como um dos alimentos que os israelitas lamentaram no deserto, são uma das fontes alimentares mais ricas de quercetina, um polifenol com poderosas propriedades anti-inflamatórias e antihistamínicas. Elas também são extraordinariamente ricas em fibras prebióticas, frutanos do tipo inulina, que alimentam especificamente as bactérias benéficas no cólon. Os israelitas choraram por essa refeição. Eles sabiam exatamente o que haviam perdido. Cordeiro cozido lentamente com alho e cebola
não era comida afetiva. Era um remédio completo. Salada de grão de bico e azeitona. O grão de bico não tem o seu próprio momento dramático nas escrituras. Ele não aparece em um milagre ou em uma visão. Ele simplesmente sempre esteve lá, moído em farinha, fervido em ensopados, comido inteiro em todo o Antigo Oriente Próximo por pelo menos 10.000 anos. E essa onipresença é a própria história. Os alimentos não persistem por 10 milênios a menos que funcionem. O grão de bico é extraordinariamente rico em proteínas vegetais e fibras, com um índice glicêmico tão baixo que quase não produz resposta de açúcar no sangue, apesar do seu teor de carboidratos. Estudos mostram consistentemente que dietas ricas em leguminosas prevêem um envelhecimento saudável e longevidade em populações de todo o mundo. O seu amido resistente alimenta as bactérias intestinais de maneiras que reduzem a inflamação sistêmica, diminuem o colesterol e melhoram a sensibilidade à insulina. Combine-o com azeite de oliva, prensado a frio, não filtrado, o verdadeiro, e você obtém o óleo cantal realizando o seu trabalho anti-inflamatório, ao lado de polifenóis que reduzem a oxidação do LDL e apoiam a elasticidade arterial. Adicione ervas frescas, talvez isopo ou hortelã, e você adicionou outra camada de compostos antimicrobianos e digestivos. Esta salada teria sido comida em temperatura ambiente, temperada com azeite de oliva e talvez um toque de vinagre de vinho em mesas por toda a antiga Israel. Sem refrigeração, sem embalagem, apenas uma tigela de comida que apoiava a saúde do coração, a saúde intestinal e as funções metabólicas simultaneamente. Os alimentos mais consistentes na história humana não são os mais exóticos. São aqueles que fizeram as pessoas se sentirem bem o suficiente para continuarem a comê-los por 10.000 anos. Tigela de grãos com romã e ervas. O Templo de Salomão tinha 200 romãs esculpidas em seus pilares. O manto do sumo sacerdote era adornado com romãs feitas de fios azuis, roxos e escarlates. Esta fruta era tão central para a antiga cultura israelita que foi esculpida na arquitetura mais sagrada do mundo. E a ciência antioxidante moderna está obcecada em entender o porquê. As romãs contêm um composto chamado punicalagina, encontrado em quase nenhum outro lugar na natureza. No intestino, ele se decompõe em compostos chamados urolitinas, que demonstraram notáveis efeitos anti-inflamatórios e potenciais efeitos anticancerígenos. Em pesquisas, o suco de romã demonstrou em ensaios clínicos reduzir a pressão arterial, diminuir a oxidação do LDL, melhorar a saúde arterial e reduzir marcadores inflamatórios, como a PCR. A concentração de polifenóis supera uma do vinho tinto, do chá verde e dos mirtilos. Montada em uma tigela de grãos, conservada integral ou trigo Einkorn antigo como base, sementes de romã frescas espalhadas por toda parte, ervas frescas como hortelã e coentro adicionadas generosamente, temperada com azeite de oliva. E você tem algo que combina a redução de colesterol da beta-glucana da cevada, a proteção cardiovascular dos polifenóis da romã, os compostos antimicrobianos das ervas e a base anti-inflamatória do verdadeiro azeite de oliva. O mundo antigo não precisava entender a punicalágina para construir templos em torno dessa fruta. Eles sabiam o que ela fazia. Eles a viam funcionar. E eles estavam certos. Tâmaras recheadas com nozes. A tamareira é mencionada mais do que qualquer outra árvore frutífera na Bíblia e no Alcorão combinados. Ela não era celebrada por sua beleza, embora seja bela. Era celebrada porque alimentava as pessoas. Comerciantes do deserto, soldados, peregrinos cruzando o deserto da Judéia. As tâmaras os mantinham em movimento quando nada mais o faria. As tâmaras contêm açúcares naturais, glicose e frutose, que entram na corrente sanguínea rapidamente e fornecem energia rápida e confiável. Mas, ao contrário do açúcar refinado, eles chegam embalados com fibras, magnésio, potássio, cobre, manganês e vitaminas do complexo B. Estudos mostram que elas podem melhorar os níveis de ferro e apoiar a densidade óssea.
Vários ensaios clínicos descobriram que mulheres que consomem tâmaras nas últimas semanas de gravidez tiveram partos significativamente mais rápidos e fáceis. Agora, recheie essas tâmaras com amêndoas, nozes ou pistaches, todos alimentos conhecidos em todo o mundo antigo, e você construiu uma das refeições portáteis mais completas já montadas. As nozes adicionam vitamina E, magnésio, proteína e gorduras monoinsaturadas saudáveis que retardam a absorção dos açúcares naturais das tâmaras, evitando o pico de açúcar no sangue que você teria apenas com as tâmaras. Os pistaches adicionam especificamente luteína e zeaxantina para a saúde ocular e mais fibras prebióticas por porção do que quase qualquer outra noz testada em pesquisas de microbioma. Há uma razão pela qual o jejum do Ramadã é tradicionalmente quebrado com tâmaras. Há uma razão pela qual os viajantes do deserto as carregavam como moeda. O corpo as absorve de forma suave, eficiente e completa. Recheada com nozes, isso não é um lanche. É um sistema nutricional na palma da sua mão. Sopa de lentilha com alho e ervas. Se você fosse montar a refeição com maior suporte imunológico de toda a despensa bíblica, ela seria exatamente assim. Já estabelecemos o que as lentilhas fazem: proteína vegetal completa, energia sustentada, densidade mineral extraordinária, fibras que alimentam o intestino e uma resposta glicêmica tão controlada que superam quase todas as outras fontes de carboidratos testadas. Mas eis o que acontece quando você adiciona alho generosamente, da maneira como era realmente usado no mundo antigo, e não o único dente que as receitas modernas pedem timidamente. A alicina criada quando o alho é esmagado é um antimicrobiano, antiviral e antifúngico de amplo espectro. Ela reduz a gravidade e a frequência das infecções, reduz a pressão arterial, reduz o colesterol LDL. Papiros médicos egípcios listam o alho em mais de 20 preparações medicinais. Adicione cominho e seu cuminaldeído, que reduz o açúcar no sangue e estimula as enzimas digestivas. Adicione coentro e seus compostos ansiolíticos, anti-inflamatórios e calmantes para o intestino. Adicione um fio de azeite de oliva no final, e os nutrientes lipossolúveis de tudo se tornam significativamente mais biodisponíveis. Esta sopa tem sido feita em várias formas há 5.000 anos. Ela não precisa de um ciclo de tendências, não precisa de um reposicionamento de marca. Ela precisa de uma panela no seu fogão regularmente, e o seu sistema imunológico refletirá o investimento. Rapidinho, quero fazer uma pausa aqui porque muitas pessoas me perguntam: tudo isso é ótimo, mas onde eu realmente consigo essas coisas? As versões reais, não as versões diluídas de supermercado? Essa é a pergunta certa, e importa mais do que a maioria das pessoas imagina. Porque aqui está o problema. Muito do que é vendido hoje como esses alimentos não é, na verdade, do que a Bíblia estava falando. A maioria dos azeites comerciais é misturada com óleos de sementes baratos e nunca é prensada a frio. A maior parte do mel é aquecida, filtrada e despojada de suas enzimas. É basicamente um xarope doce. E se você quiser cultivar seus próprios alimentos bíblicos a partir de sementes, boa sorte em encontrar variedades crioulas em um grande centro de jardinagem. Então, eu fiz a pesquisa. Encontrei as fontes em que realmente confio e deixei os links de todas elas na descrição abaixo. Agora vamos voltar à lista porque estamos apenas chegando àqueles que vão genuinamente surpreender você. Vegetais de raiz assados e glaciados com mel. Este não tem um único momento dramático nas escrituras. Tem centenas de momentos silenciosos. O mel que aparece ao longo dos salmos, dos provérbios, do cântico dos cânticos, os vegetais de raiz que formam a base da vida agrícola em todo o antigo Oriente Médio. Cenouras, beterrabas, nabos e pastinacas assados em um forno de barro até caramelizarem, finalizados com mel cru e ervas aromáticas. Parece humilde. A ciência por trás disso não é. Os vegetais de raiz são extraordinariamente ricos em beta-caroteno e outros carotenoides que o corpo converte em vitamina A, fundamental para a função imunológica, a saúde ocular e a integridade das membranas mucosas. A primeira linha de defesa do corpo contra infecções transmitidas pelo ar.
Eles fornecem potássio para a regulação da pressão arterial, folato para o reparo celular e uma variedade de fibras prebióticas que alimentam o microbioma intestinal. O processo de assar concentra esses nutrientes, enquanto a cobertura de mel adiciona compostos antimicrobianos, enzimas e um efeito de amortecimento glicêmico da composição natural da frutose. O que parece um acompanhamento é, na verdade, um protocolo de saúde ocular e imunológica para todo o corpo. Culinária simples, sabedoria antiga e uma doçura que não tem nada a ver com calorias vazias. Pão achatado, flatbread com azeite e ervas. A Bíblia faz referência ao azeite de oliva mais de 140 vezes. Era alimento, combustível, remédio e substância sagrada simultaneamente. Reis eram ungidos com ele. Feridas eram tratadas com ele. O bom samaritano derramou em feridas junto com vinho. Isso não era aleatório, era medicina. E o pão achatado, que era mergulhado nele, embebido nele, cozido nele, aquele pão de cada dia das famílias antigas, era um veículo de entrega para um dos compostos anti-inflamatórios mais amplamente estudados em toda a ciência nutricional. O óleo cantal, o polifenol do azeite de oliva extra virgem, funciona de forma quase idêntica ao ibuprofeno na redução da inflamação sistêmica. Mas não tem efeitos colaterais, nem irritação gástrica, nem sobrecarga renal. Ele simplesmente reduz a sinalização inflamatória em todo o corpo a cada colher de sopa consumida. Pão achatado feito com grãos antigos como einkorn ou emmer, fermentado lentamente com fermento natural, sourdough, o que decompõe ainda mais as proteínas do glúten e o ácido fítico, assado com azeite generoso incorporado à massa e derramado sobre a superfície. Este é o pão diário dos profetas. Denso, escuro, cheio de grãos integrais. As pessoas que comiam isso todos os dias não comiam pão como um veículo para coberturas. O pão em si era o objetivo. O azeite em si era o remédio. Eles derramavam sobre tudo porque sabiam, mesmo sem a bioquímica, que isso os fazia se sentir melhor e viver mais. Tábua de uvas e queijo de cabra. Eu disse que essa estava por vir. E eis porque os imunologistas estão prestando atenção. A videira é uma das imagens com maior carga espiritual em todas as escrituras. Eu sou a videira. Vós sois os ramos. Uvas na mesa da Páscoa. Uvas em todo o cântico dos cânticos. Noé planta um vinhedo como seu primeiro ato após o dilúvio. Esta planta não era acidental para a vida no mundo antigo. Era central para ela. Uvas frescas contêm resveratrol, quercetina e antocianinas. Polifenóis que ativam as sirtuínas, proteínas associadas ao reparo celular e ao prolongamento da vida, que estão entre os compostos mais empolgantes na pesquisa sobre envelhecimento e longevidade há 2 décadas. A casca e as sementes contêm as concentrações mais altas. Uvas frescas inteiras comidas com casca fornecem fibras, potássio, vitamina C e vitamina K junto com tudo isso. Agora combine-as com queijo de cabra fresco, a forma concentrada daquele leite de cabra rico em probióticos, e adicione ervas frescas, talvez hortelã e isopo, junto com algumas azeitonas. A combinação do resveratrol das uvas com as bactérias benéficas vivas do queijo cria uma sinergia que os pesquisadores agora estão estudando especificamente para a diversificação do microbioma intestinal e a resposta imunológica sistêmica. As ervas adicionam compostos antimicrobianos. As azeitonas adicionam óleo cantal. Esta era uma refeição comum à tarde nas mesas antigas. Quase não exigia preparação. Mantinha as pessoas vivas e saudáveis de maneiras que elas observavam sem precisar explicar. Às vezes, os pratos mais simples são os mais poderosos, ensopado de cevada e vegetais. A cevada aparece novamente porque no mundo bíblico ela aparecia repetidas vezes. Era o grão da vida comum, o que significa que era o grão da saúde sustentada ano após ano, geração após geração. A cevada integral cozida em fogo baixo e lentamente em um ensopado com vegetais da estação. Alho poró, cebola, folhas verdes silvestres, vegetais de raiz, finalizado com azeite e ervas, é uma refeição que faz algo em que a maioria das comidas modernas falha completamente.
Ela fornece energia limpa e sustentada por horas, sem qualquer interrupção no açúcar do sangue. A beta-glucana da cevada não apenas reduz o colesterol isoladamente. No contexto de um ensopado de vegetais, ela retarda a absorção de todos os açúcares naturais dos vegetais, prolonga a saciedade e alimenta as bactérias do cólon que produzem ácidos graxos de cadeia curta, ligados à redução do risco de câncer de cólon, menor inflamação sistêmica e melhora do humor. Como a saúde intestinal e a saúde do cérebro não são sistemas separados, o alho poró e as cebolas neste ensopado fornecem frutanos do tipo inulina prebióticos, selecionados especificamente por cepas de bifidobactérias e lactobacilos. As folhas verdes silvestres adicionam minerais concentrados. A refeição inteira junta é um banquete para o microbioma intestinal. As pessoas que comiam isso não estavam contando macros. Elas estavam apenas comendo o que as mantinha trabalhando, se movendo e vivendo bem. E acontece que isso era exatamente o suficiente. Berinjela assada com alho e azeite. A berinjela não tem um papel de destaque nas escrituras, mas era cultivada em todo o Antigo Oriente Próximo e aparece em preparações tradicionais que remontam a milhares de anos na região. O que lhe falta em drama bíblico, ela mais do que compensa em bioquímica. A casca da berinjela contém um composto chamado nassunina, uma antocianina, que é um dos mais potentes eliminadores de radicais livres no mundo vegetal. A nassunina protege especificamente os lipídios nas membranas das células cerebrais contra danos oxidativos, tornando a berinjela assada, de todas as coisas, um alimento significativo para o cérebro. Asse-a inteira no fogo até que a casca fique carbonizada e o interior desmorone em uma maciez defumada. A preparação que seria padrão em qualquer cozinha antiga com acesso a berinjelas. Em seguida, amasse-a com alho cru esmagado. Despeje azeite generoso e adicione cominho e coentro. O alho é mais potente cru. A alicina é volátil e se degrada parcialmente com o calor. Portanto, adicionar alho recém-esmagado à berinjela assada quente, em vez de cozinhá-lo junto, libera a atividade antimicrobiana máxima. O azeite torna a nasunina lipossolúvel, biodisponível. O cominho estimula as enzimas digestivas. O coentro adiciona seus compostos anti-inflamatórios e ansiolíticos. Este é o antigo baba ganoush. Era medicina funcional 1000 anos antes de alguém usar esse termo. Tigela de iogurte com pepino e hortelã. Às vezes, as propriedades curativas dos alimentos antigos não são sobre combater doenças. Às vezes, são sobre manter as condições básicas nas quais a doença não consegue se instalar. Os pepinos são mais de 96% água. Eles eram alimentos de hidratação no deserto, essenciais em um clima onde as fontes de água eram incertas, e a exaustão pelo calor era uma ameaça diária genuína. Os israelitas lamentaram a falta de pepinos em Números 11, junto com o alho e o alho poró. É assim que eles eram essenciais. Mas os pepinos também contêm cucurbitacinas, compostos com propriedades anti-inflamatórias, além de sílica, que apoia a integridade do tecido conjuntivo e a saúde da pele. Eles são uma fonte significativa de vitamina K para o metabolismo ósseo e a coagulação do sangue. Combine pepinos fatiados com iogurte de leite de cabra fermentado e hortelã fresca, uma das ervas medicinais mais amplamente utilizadas no mundo antigo, com efeitos antiespasmódicos bem documentados no trato digestivo. E você tem uma refeição que hidrata, fornece culturas probióticas vivas ao intestino, reduz a inflamação intestinal e proporciona uma experiência sensorial refrescante que o sistema nervoso registra como restauradora. A hortelã ativa receptores sensíveis ao frio na boca e no estômago, desencadeando literalmente uma cascata de respostas de relaxamento no sistema digestivo. Isso não é acidental. Pessoas em climas quentes aprenderam esse padrão de resposta ao longo de centenas de gerações e o incorporaram à sua cultura alimentar diária de acordo. Simples, refrescante, profundamente restaurador, o alimento que o deserto exigia. Cordeiro assado com tâmaras e ervas. Se a refeição 6 era o ensopado de cordeiro do dia a dia,
Esta é a versão de banquete. A refeição servida em celebrações, no final de peregrinações, na mesa da Páscoa. E as tâmaras não são um enfeite. Elas são essenciais para o motivo pelo qual esta refeição funciona como um sistema de cura. O cordeiro assado lentamente fornece o complemento completo de vitaminas do complexo B. B12, B6, riboflavina, niacina, juntamente com zinco altamente biodisponível, ferro M e proteína completa com todos os aminoácidos essenciais. Para qualquer pessoa com anemia, fadiga por excesso de trabalho ou em recuperação de doenças, esta refeição é um protocolo de reposição. Ela reconstrói o que a vida dura esgota. As tâmaras cravejadas em toda a carne assada ou servidas como acompanhamento contribuem com seus açúcares naturais para a energia, suas fibras para a regulação digestiva e seus taninos e polifenóis para a atividade anti-inflamatória e antimicrobiana. Vários ensaios clínicos confirmaram os benefícios das tâmaras para a absorção de ferro. Os ácidos das frutas realmente aumentam a biodisponibilidade do ferro M do cordeiro, tornando a combinação mais nutritiva do que qualquer um dos alimentos isoladamente. Assada sobre ervas, alecrim, tomilho e sopo, os aromáticos infundem a carne com compostos antimicrobianos voláteis que também auxiliam na preservação e digestão das gorduras. Este não era um tempero coincidente. Era sabedoria acumulada sobre como tornar um alimento rico mais digerível e seguro para comer. Esta é a refeição de banquete. A refeição que celebrava a sobrevivência, a saúde e a abundância, comida com gratidão em comunidade, da maneira como foi projetada. Ensopado de feijão com ervas e azeite. Feijões, favas, grão de bico e várias leguminosas eram alimentos básicos diários em todas as classes econômicas no antigo mundo bíblico. Não era comida de ocasião especial, era comida diária. E nessa repetição está todo o segredo para a saúde das populações antigas. A epidemiologia moderna identificou uma única variável dietética que, mais do que qualquer outra, prevê o envelhecimento saudável e a longevidade em diversas populações em todo o mundo. O consumo regular de leguminosas. Não um suplemento, não uma intervenção farmacêutica. Feijões comidos consistentemente ao longo de anos e décadas. Um ensopado cozido lentamente de feijões mistos com azeite, alho, cebola, cominho, coentro e ervas frescas entrega o que o consumo consistente de leguminosas promete. Alta proteína vegetal, fibra prebiótica extraordinária que reduz o colesterol LDL e alimenta as bactérias intestinais específicas associadas à longevidade, amido resistente que alimenta a camada mucosa protetora do cólon e uma constelação de polifenóis e minerais que apoiam a função cardiovascular, metabólica e imunológica simultaneamente. A finalização com azeite não é opcional. As vitaminas lipossolúveis nas ervas e vegetais requerem gordura para serem absorvidas. O trabalho anti-inflamatório do óleo cantal começa imediatamente. A refeição é construída como um sistema completo. Esta é a comida que construiu civilizações. É a comida que manteve construtores, profetas e pessoas comuns seguindo em frente através de décadas de vida física dura. E custa quase nada para fazer. Tigela de café da manhã, de figo e cevada. A primeira refeição do dia no mundo antigo raramente era elaborada. Era sustentadora, densa, portátil, projetada para carregar uma pessoa através de horas de trabalho físico, sem flutuação de açúcar no sangue, quedas de energia ou desconforto digestivo. Figo e cevada, dois dos alimentos mais validados clinicamente em toda a agricultura bíblica, combinados em uma tigela matinal. A cevada integral cozida ou a cevadinha fornece toda a sua carga de beta-glucana logo no início do dia, o que a pesquisa sugere ser o momento mais eficaz para utilizá-la na estabilização do açúcar no sangue. A fibra começa a retardar a absorção de glicose na primeira refeição, e esse efeito se estende por todas as refeições subsequentes. Figos frescos ou secos em camadas por cima fornecem pectina, uma fibra solúvel que alimenta especificamente a Bifidobacterium longum,
uma das cepas de bactérias intestinais benéficas mais estudadas. Eles adicionam magnésio para as centenas de reações enzimáticas que começam quando você acorda. Eles adicionam potássio, cálcio e vitaminas do complexo B nas proporções naturais que o metabolismo matinal exige. Adicione mel cru como um adoçante leve. Mel de verdade, do tipo medicinal. E as enzimas que ele contribui realmente aumentam a biodisponibilidade dos minerais nos figos. Adicione iogurte de leite de cabra e você introduziu culturas probióticas vivas que colonizarão o ambiente intestinal estabelecido pelas fibras prebióticas ao longo do resto do dia. Este café da manhã não apenas o alimenta, ele define as condições metabólicas e microbianas para todo o dia que se segue. O mundo antigo entendia isso intuitivamente. A crononutrição moderna está confirmando isso cientificamente. A tigela de banquete dos 7 alimentos bíblicos. E aqui estamos, a refeição que guardei para o final, porque esta não é apenas comida, é um mandamento. Deuteronômio 8:8. Deus está descrevendo a terra prometida a Moisés, e ele lista exatamente o que esta terra fornecerá. 7 alimentos específicos. Não 12, não 50. 7. Trigo, cevada, uvas, figos, romãs, azeitonas e tâmaras. Por milhares de anos, os estudiosos leram isso como uma descrição de abundância agrícola, prova da fertilidade da terra. E é isso. Mas a bioquímica nutricional moderna notou algo extraordinário. Esses 7 alimentos juntos constituem uma das matrizes nutricionais mais completas, já reunidas em uma única refeição. O trigo e a cevada juntos fornecem proteínas complementares, fibra beta-glucana, vitaminas do complexo B e a energia de queima lenta que sustenta o desempenho físico e mental por horas. As uvas contribuem com resveratrol, quercetina, antocianinas, vitamina C, vitamina K e polifenóis que ativam as vias de reparo celular e protegem o sistema cardiovascular. Os figos adicionam pectina, ficina, magnésio, potássio, cálcio e minerais concentrados que os outros alimentos não fornecem em quantidade suficiente. As romãs fornecem punicalagina e suas urolitinas metabolizadas no intestino, com uma concentração antioxidante que supera praticamente todas as outras frutas do planeta. As azeitonas comidas inteiras, não apenas prensadas em azeite, fornecem oleocantal, o poderoso polifenol anti-inflamatório, juntamente com hidroxitirosol, vitamina E e gorduras monoinsaturadas, que tornam todos os outros nutrientes desta tigela mais biodisponíveis. As tâmaras fornecem açúcares naturais, rápidos para a energia, juntamente com fibras que evitam que esses açúcares causem picos. Elas contribuem com taninos com atividade antimicrobiana e potássio para a regulação da pressão arterial. Quando os pesquisadores analisam esses 7 alimentos juntos, eles descobrem que cada um fornece o que falta aos outros. As lacunas de proteína nos grãos são preenchidas pelos perfis de aminoácidos das frutas. Os nutrientes lipossolúveis das azeitonas são entregues juntamente com as vitaminas hidrossolúveis das frutas frescas. Os compostos anti-inflamatórios de múltiplas fontes trabalham sinergicamente. Isso não é coincidência. Ou, se for, é a coincidência nutricionalmente mais precisa na história da literatura agrícola. Monte esta tigela, base de grãos integrais de cevada e trigo antigo, cachos de uvas frescas, figos frescos fatiados, sementes de romã espalhadas por toda parte como joias, um punhado de azeitonas inteiras, tâmaras medjool como acompanhamento, finalizado com azeite de oliva extra virgem prensado a frio derramado sobre tudo. Coma e entenda algo que as pessoas do mundo antigo entendiam completamente. Mesmo sem ensaios clínicos para explicar, esta terra, esta dieta, estes 7 alimentos foram um presente. Um presente deliberado, específico e extraordinariamente bem pensado. E oncologistas, cardiologistas, imunologistas e gastroenterologistas modernos continuam chegando às mesmas conclusões pelas quais os israelitas viviam há 3.000 anos. 20 refeições, milhares de anos de observação acumulada, gerações de pessoas prestando muita atenção ao que as curava,
as sustentava e as mantinha trabalhando e vivendo bem e construindo toda a sua cultura alimentar em torno dessas observações. Aqui está o que eu quero que você tire disso. As pessoas que comiam essas refeições não eram primitivas. Elas eram profundamente atentas. Elas não tinham espectrômetros de massa ou ensaios clínicos randomizados. Elas tinham algo indiscutivelmente mais valioso: séculos de feedback ininterrupto de seus próprios corpos sobre o que funcionava. Antes de deixar você ir, a qualidade importava. A diferença entre o mel cru medicinal e a versão de supermercado não é uma diferença pequena. O mesmo vale para o azeite, o mesmo para grãos antigos, o mesmo para laticínios fermentados. Deixei os links de tudo em que realmente confio na descrição abaixo. Deixe um comentário e me diga qual refeição você vai fazer primeiro. Eu leio cada um deles. Se esses antigos segredos culinários mudaram a maneira como você vê a comida na sua despensa, por favor, inscreva-se e curta este vídeo. Estamos descobrindo a sabedoria histórica que foi negligenciada por muito tempo. Vamos nutrir o futuro honrando o passado. Nosso próximo mergulho profundo em tesouros antigos está chegando em breve.